Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a missionária dos últimos dias. Esse é meu primeiro canal. Estou me apresentando a vocês. Meu nome é Jacirema, na intimidade Jace. Todo mundo quase só me conhece por Jace. E o meu primeiro vídeo vai ser esse. Estou me apresentando a vocês como Jace. Vou falar a palavra do Senhor. Já era, meus irmãos, para muito tempo eu ter começado, mas tudo tem seu dia, a sua hora, né? Para tudo tem o seu dia, a sua hora. Então, resolvi hoje fazer meu primeiro vídeo. Vamos começar do Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nenhum capim, nem plantas nenhuma, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água e fez jorrar. E molhou-se a terra. O Senhor chamou o ser humano. O Senhor soprou em suas narinas e logo aconteceu a sua respiração de vida. E assim ele tornou-se um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, qual colocou o seu ser humano, ele havia formado. No jardim do Éden havia um rio, cujo formava-se os 4 rios. Os primeiros era o Pison, que rodeava a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região também se fazia perfumados e pedras preciosas. E quando o rio se achava, ele dava a volta a toda a região do Uxi. E o terceiro rio é o Tigre, que passa do leste para a Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento. Não poderá comer, pois lhe fará o mal. Não coma essa fruta, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: Esta não é boa, para que o homem viva sozinho. Eu vou fazer, pois, uma mulher. Depois o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as árvores. Ele o levou ao homem que pusesse o nome deles, e eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Pois fez os animais domésticos, mas Adão não se achava tão pouco ajudado que fosse como uma outra pessoa, a sua metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e precisou fazer daquilo a mulher. Dessa costela o homem formou uma mulher e o formou o homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher,
porque Deus o tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com uma mulher, e os dois se tornam-se só uma pessoa. Então o homem formou a sua mulher. Estavam nus, mas como não sentiu vergonha um do outro. O capítulo 3 de Gênesis diz assim: a desobediência do primeiro casal. A cobra foi o primeiro animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: a verdade é que Deus mandou que vocês não comessem a fruta de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu: podemos comer as frutas que quisermos. Ao vendo a fruta que fica no meio do Éden, Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizer isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: é mentira. Vocês não vão morrer coisa alguma. Deus disse isto porque quer que vocês não comam desta fruta e sejam burros aos seus olhos. E vocês serão como Deus, conhecerão bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de comer. E ela começou a comer. E seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também o comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, começaram a se cobrir com folhas da figueira, como usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave na tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor dizendo: Deus que estava passando pelo jardim, então não se conformou sentiu que não estava aquela fruta, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que vocês estão? O homem respondeu: ouviu a sua voz quando estávamos passando pelo jardim e fiquei com medo porque estávamos nus. Por isso me escondi. Oh Deus! Aí o Senhor perguntou: e quem foi que lhe deu esta fruta? E por que descobriram que estão nus? Por acaso comeu a fruta da árvore que eu proibi? O homem disse: a mulher que me deu. Por que, meu Deus, ela me deu? E eu não resisti e comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou, Senhor, e eu comi. E aí se formou o castigo. E aí, meus irmãos, eles pecaram, né? E seguindo, meus irmãos, a continuação da palavra, eu quero dizer aos meus irmãos que começou o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo. E que pena, né, meus irmãos, porque a palavra diz que o pecado do mundo entrou e o salário do pecado é a morte, né? Todos nós morreremos um dia. E eu tenho a dizer aos meus irmãos que aconteceu isso. Mas o Senhor nosso Deus mandou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que morreu pelos nossos pecados. E o nosso Deus nos resgatou. Nesse resgate dele, nós tivemos a sorte tão imensa, meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos, de sermos resgatados e eu estou aqui. E o que a palavra diz do Senhor, ele diz que ide, irá pregar a palavra a todas as criaturas.
E nós temos todo, nós temos que ter a confiança, a plena certeza que há dois caminhos. O caminho largo que leva à condenação e o caminho estreito que nos leva à salvação. E o que eu quero dizer aos meus irmãos, no meu outro vídeo, né, a continuação desse, eu vou falar sobre, né, a continuação da Bíblia, até eu chegar em Apocalipse, né, porque tomare, mas nós estamos, né, o nosso barco tem que estar o nosso mestre na frente, então ele estando conosco, não temos medo de nada, não temos medo de nada. E o que eu quero falar, meus irmãos, tenham coragem, que nós estamos esse mundo mau, esse mundo perigoso, mas nós temos que, né, levantar nossas cabeças e marchar, seguir em frente, não pararmos no meio da nossa caminhada. Não podemos olhar nem para um lado nem para outro e seguirmos em frente. Quem está lá na frente, em nossa frente, o nosso rei, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E o que eu quero contar para vocês agora é um pequeno testemunho. Depois que eu cheguei para cá, meus irmãos, fiquei enferma, né? Por isso que eu não voltei logo para Belém. Minha filha não quer que eu vá mais de jeito nenhum. Começou a me dar umas dores terríveis. E essa dor terrível, sabe o que era? Eu estava com pedra na vesícula. E aí o médico logo fez todos os exames, porque aqui, minha gente, minhas irmãs e meus irmãos, aqui é maravilhoso. O sistema de saúde aqui em Santa Catarina, olha, é maravilhoso. E foi rápido. Eu fiz todos os exames, fiz a ultrassonografia e atestou, né, as pedras. E aí o médico falou, vamos marcar aqui, irmão, vamos ficar esperando para lhe chamarem. Eu não sei se é 2 meses, se é 3, se é 6, você fica na expectativa esperando lhe chamarem. E fiquei, meus irmãos, esperando me chamarem. Com 3 meses me chamaram. Foi muito rápido. Me chamaram nesse dia, comecei a chorar. Mas eu sinto, meus irmãos, que foi, né? Eu senti a presença de Deus nessa hora. Eu estava na rua caminhando. Senti a presença de Deus. Eu senti como o Senhor falando assim: eu te opero, minha filha. Não duvidas, eu vou te operar. E ali, meus irmãos, eu fiquei com a convicção que eu ia ser operada. Não pela mão dos homens, dos médicos daqui, não, porque já tinham feito o trabalho deles na minha vida. Agora eu estava esperando o médico dos médicos me operarem. E assim aconteceu. Eu fui operada, meus irmãos, pelo médico dos médicos. Estou operada, graças a Deus, já como praticamente quase de tudo. Não senti mais nenhuma dorzinha dentro de mim. Eu fui operada para a honra e glória desse Deus maravilhoso. E se você crê, se a sua fé for o tamanho de um grãozinho de mostarda, você verá a glória desse Senhor Deus maravilhoso, que é o nosso médico dos médicos. Então, meus irmãos, só creia na sua vitória. E irei fazer outros e outros e outros vídeos, porque agora já sou a missionária da última hora. Seja também, meus irmãos, porque a seara é grande, são poucos os soldados para guerrear com o nosso Deus. Nós não estamos só. Ele está na nossa frente, aleluia. Então, ele estando na nossa frente, vamos temer o quê? Nada.
Somos mais que vencedores em nosso Cristo, nosso Deus, no Senhor Jesus. Aleluia. E é isso, meus irmãos. Eu tenho a falar para vocês é isso. Não pare no meio do caminho. Creia. Creia na sua vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Curte, comente e compartilhe. Tá bom, meus irmãos? E vou fazer, para finalizar, vou fazer uma oração. Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Sua vara e seu cajado nos consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Então é isso, meus irmãos. Estarei aqui. Compartilhe. Mande suas mensagens e eu irei orar. Eu irei orar por você. Fale se você quer que eu faça a oração. Irei fazer a oração para todos. Para aqueles que me pedirem a oração, irei. Mesmo que não peça, o nosso dever, meus irmãos, é esse. Orar pelos a que nós amaldiçoamos. E o Senhor diz, ser bom e ser santo como Ele é santo. Então, é o nosso dever fazermos isso. Um ora pelo outro e esperem o próximo vídeo. Eu não poder fazer todos os dias, irei fazer os 3 vídeos por semana. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus.